Tudo se inicia quando Corina se senta diante do delegado com um olhar tenso. Ele a pressiona para explicar por que estava com aquela menina e por que a deixou na casa de Constanza. Com a voz embargada, ela confessa que fez tudo por dinheiro. Conta que o diretor da ala psiquiátrica roubou a criança, e ela apenas a levou para casa. O delegado quer saber quem mais está envolvido naquela história. Sem hesitar, Corina revela que outras 2 mulheres também participaram. Diz que os nomes delas são Fina e Branca. Gonçalo, ao ouvir isso, não consegue conter a fúria e desabafa com Honório, dizendo que já suspeitava. O advogado, tentando manter a calma, aconselha que todos fiquem tranquilos, pois essas revelações podem ajudar a tirar Constanza da prisão. Nesse instante, o telefone de Gonçalo toca, e ele sai da sala para atender. Honório aproveita para pedir ao delegado que permita a ele dar a boa notícia para Constanza sobre sua possível libertação. O delegado concorda. Logo depois, Gonçalo retorna com uma expressão grave no rosto. Ele conta que Branca foi encontrada morta, com uma carta de despedida no bolso. Porém, a perícia confirmou que aquilo não foi suicídio, ela foi assassinada. E para piorar, as digitais de Fina não aparecem em nenhuma das vítimas do incêndio, o que levanta ainda mais suspeitas. Gonçalo olha para Honório e pergunta se ele entende o que isso significa. Honório fica em silêncio, claramente abalado. Enquanto isso, em outro lugar, Marina conversa com um homem de confiança. Ela não esconde a ansiedade pela chegada dos seus bebês e diz com alegria que será a mulher mais feliz do mundo quando isso acontecer. De volta à delegacia, Gonçalo informa a Honório que Fina está sendo investigada pela morte de Branca. O cunhado fica perplexo e diz que todos estão correndo perigo. Gonçalo concorda e afirma que vai contratar segurança para toda a família. Honório reforça que as mulheres precisam ser protegidas, mas Gonçalo é firme ao dizer que ninguém ficará desprotegido, pois diante de tudo que viveram, não podem mais brincar com a ameaça que Fina representa. Honório lembra que Gonçalo precisa contar tudo para Renata. Ele diz que sim, mas que ainda está pensando em como fazer isso, já que Renata tem um problema no coração. Honório se surpreende com a revelação. Gonçalo explica que tanto Renata quanto Roberta herdaram essa condição do pai. Ele então se afasta para ligar para os seguranças. Enquanto isso, Honório fica pensativo, preocupado com Renata, algo dentro dele diz que suas suspeitas podem estar certas. Na cruz de amor, Augusto fala ao telefone com Roberta. Ela questiona por que o problema cardíaco de Renata a afetaria de alguma forma. Augusto, sem paciência, diz que ela pode parar de fingir, pois sabe muito bem o quanto lhe convém ser filha de Regina. Roberta insiste que é sim, filha de Regina. Augusto, no entanto, aponta que se Renata fosse filha de Fina, como muitos pensam, isso seria ideal para ele. Afinal, Regina seria um obstáculo em seus planos. Roberta então declara que em breve todos saberão que ela é a única filha legítima de Regina e herdeira de toda a fortuna de Roberto Gamba. Na Fazenda Bonita, o padre conversa com Carlos e quer entender essa história de que Matilde terminou com ele. Carlos confirma que é verdade. O padre pergunta se Priscila tem algo a ver com isso, e ele admite que sim. Matilde chega bem nesse momento, sem ser vista, e escuta tudo. Carlos conta que quando Priscila apareceu, ele ficou balançado. Mas, no instante em que ela o beijou, percebeu que não havia beijo melhor do que o de Matilde. É com ela que ele quer estar. Matilde ouve emocionada e, satisfeita, se afasta em silêncio. Enquanto isso, Aníbal chega na fazenda e encontra Alison.
Ela percebe algo estranho na mão do rapaz e pergunta o que houve. Aníbal disfarça, diz que não foi nada, só uma prática de esgrima. Em seguida, revela que está quase certo de que seu pai é o culpado por Renata e Jerônimo não terem se casado. Alisson responde que ele está no caminho certo. Diz que já investigou e descobriu que Augusto é capaz de qualquer coisa para conseguir o que deseja. Aníbal então declara: o que Augusto quer é Renata. Ao mesmo tempo, em outro ponto, Augusto dá uma nova ordem ao seu capataz. Ele quer que o homem vá até a Bonita e investigue como está a produção do vinho de Rafael. Diz que sem Jerônimo por perto, aquilo não deve estar indo bem. O capataz tenta dar sua opinião, mas Augusto o interrompe com um grito seco. Diz que não quer ouvir nada e apenas manda que ele vá e cumpra a ordem. O homem sai, visivelmente contrariado. Na Bonita, o padre olhava para Matilde com tristeza nos olhos. Disse que estava chateado por saber que ela e Carlos não iriam mais se casar. Sem fugir da conversa, Matilde o chamou para conversar na frente de Carlos. Queria esclarecer tudo com ele ali, diante do homem que ainda amava. Com firmeza, ela pegou o padre pela mão e foi até Carlos, decidida a resolver a situação. Enquanto isso, Priscila percebeu o semblante abatido de Carlos e quis saber o motivo. Ele contou, com sinceridade, que Matilde havia terminado com ele. Nesse momento, Matilde chegou acompanhada do padre, que se apresentou a Priscila, e educadamente, pediu um momento a sós com os dois. Priscila concordou e saiu, mas ficou ouvindo do lado de fora. Dentro da sala, o padre foi direto, disse que soube por Carlos que o casamento foi cancelado. Matilde, surpresa, perguntou a ele por que disse isso. Carlos respondeu que ela quem terminou tudo. O padre então quis saber se ele ainda a amava, e Carlos confirmou com o coração aberto. Em seguida, o padre olhou para Matilde e fez a mesma pergunta. Ela respondeu que sim, ainda o amava. Carlos, com esperança nos olhos, perguntou se ela aceitaria se casar com ele. Matilde disse que sim, se ele fizesse o pedido. Priscila continuava do lado de fora, observando. Carlos se aproximou, e olhando nos olhos de Matilde, fez o pedido. Ela aceitou sem hesitar. Eles se beijaram emocionados, o padre ficou contente com o desfecho, e Priscila saiu furiosa, sentindo-se derrotada. No escritório, Regina olhava para as fotos das meninas, e confusa, perguntou a Antônio o que estava acontecendo. Ela não conseguia entender. Antônio sugeriu que talvez tivesse havido um erro no exame de DNA. Mas Regina negou com firmeza. Disse que ela mesma havia coletado a escova de cabelo de Roberta para o teste. Com olhar aflito, Regina contou que Inês havia pedido para ela não confiar em Roberta, mas que era difícil fazer isso se ela era sua filha. Antônio quis entender por que ela estava desconfiando. Regina então revelou que uma funcionária da casa viu Roberta conversando com Fina do lado de fora da residência. Antônio sugeriu que apenas Gonçalo poderia esclarecer aquilo. Disse que ela deveria procurá-lo e pedir que dissesse quem é quem nas fotos. Regina ficou pensativa, tomada pela dúvida. Enquanto isso, Carlos e Matilde caminhavam juntos. Ele queria entender por que ela havia mudado de ideia. Matilde respondeu com sinceridade: se ele a amava de verdade, não havia razão para ficarem separados. Nesse momento, Priscila surgiu e os viu se beijando. Carlos, tomado pela emoção, disse que nunca amou ninguém como ama Matilde. Priscila saiu dali cheia de raiva, dizendo para si mesma que aquilo não ia ficar assim.
Ao mesmo tempo, Aníbal e Alisson procuraram o padre para conversar. Aníbal contou que havia conseguido acessar o computador de Augusto, mas só encontrou pesquisas sobre Marina e informações pessoais de Saul. O padre, intrigado, quis saber o motivo daquilo. Aníbal confessou que não fazia ideia, mas alertou que o pai ficou furioso ao saber do que ele havia feito, chegando a machucar seu braço. O padre ficou chocado ao ouvir aquilo. Disse que Aníbal não podia mais correr esse tipo de risco. Com firmeza, afirmou que precisavam encontrar Marina, pois somente ela poderia esclarecer o que estava realmente acontecendo. Na cruz de amor, Augusto extravasava sua raiva praticando esgrima. Falava sozinho, irritado, dizendo que tinha esperança de que Aníbal o ajudasse a se aproximar de Renata. Mas agora, com Renata longe do povoado, o garoto não servia mais para seus planos. A frustração de Augusto crescia a cada golpe que dava. Enquanto isso, Renata estava pensativa. Recordava as palavras de Jerônimo, de quando ele prometeu que nunca deixaria nada separá-los, e que jamais amaria outra mulher além dela. Ela, abalada, dizia para si mesma que não queria acreditar que ele a abandonou por Marina. Tudo o que viveram parecia real demais para acabar assim. Nesse instante, a Adriana chegou e a consolou, dizendo que tudo iria se resolver. Carlos seguia com seus afazeres na fazenda quando foi abordado por Priscila. Ela queria entender a instabilidade de Matilde, uma hora terminava com ele, outra aceitava se casar. Carlos tentou explicar, mas Priscila o interrompeu, dizendo que Matilde era mimada e ciumenta. Carlos respondeu com firmeza que isso não mudaria o que sentia por ela. Priscila insistiu que ele estava cometendo um grande erro, mas Carlos se afastou, deixando-a irritada e frustrada. Adriana e Renata continuavam conversando. Adriana perguntou se ela realmente achava que Jerônimo havia ido embora com Marina. Renata disse que sim, mas logo se contradisse, dizendo que nem sabia o que pensar. Entre lágrimas, falou que eles não estavam brigados e que Jerônimo não tinha motivo para ter ido embora com outra mulher. Pensando no pior, desabafou que talvez ele tenha sofrido um acidente ou até sido sequestrado. Adriana tentou acalmá-la, lembrando que, se algo tivesse acontecido, eles já teriam recebido alguma notícia. Pediu para Renata se controlar, pois o bebê poderia sentir tudo. Renata então prometeu tentar se acalmar. Na cozinha, Alisson e Aníbal estavam almoçando juntos. De repente, Alisson pegou um guardanapo, fingiu uma tosse e jogou parte da comida no chão. Aníbal estranhou a atitude e perguntou o que ela estava fazendo. Ela respondeu que não queria comer, pois estava se achando gorda. Aníbal logo rebateu, dizendo que ela estava linda. Alisson disse, com receio, que se engordasse, talvez ele não quisesse mais ficar com ela. Mas Aníbal a tranquilizou, dizendo que ela estava maravilhosa do jeito que era. Depois, olhou para ela com preocupação. Comentou que embora ela tivesse dito que não estava doente, agora começava a duvidar. Prometeu que estaria ao lado dela para ajudá-la a melhorar. Na cela fria e silenciosa, Honório entrou com passos firmes e olhou nos olhos de Constanza. Com cuidado, contou que Corina revelou os nomes de quem estava por trás do plano, fina e branca. A notícia pegou Constanza de surpresa. Ela ficou paralisada por alguns segundos e, com voz trêmula, perguntou onde Fina estava. Honório então disse que ela havia desaparecido. A preocupação tomou conta do rosto de Constanza, que sentiu um frio na espinha ao imaginar o que mais poderia acontecer. Enquanto isso, do lado de fora de um prédio elegante, Fina saía apressada.
estava atenta e quase deu de cara com Julieta, que chegava. Ao notar a aproximação, Fina rapidamente entrou em um táxi e partiu. Julieta seguiu seu caminho, sem imaginar quem tinha acabado de cruzar seu caminho. A tensão no ar era quase palpável. Na empresa, Roberta, ainda fingindo ser quem não é, abordou Gonçalo querendo saber como Fina conseguiu escapar. Gonçalo explicou que no meio do caos do incêndio, foi fácil para ela sumir sem deixar rastros. Disse também que todos da família agora teriam segurança reforçada. Roberta concordou e respondeu que torcia para que a polícia encontrasse Fina logo e que ela pagasse por tudo o que fez. Gonçalo aproveitou para contar que Germano a havia convidado para uma viagem à casa de campo, onde precisariam assinar alguns documentos. Perguntou se ela aceitaria ir. Roberta disse que dependia da importância da viagem. Ele respondeu que não era algo urgente, mas com Fina foragida, seria mais seguro ela ficar fora da cidade. Com isso, Roberta decidiu que aceitaria o convite e viajaria com Germano. Fina, agora em um banco discreto, seguiu direto para o cofre que Branca havia deixado para ela. Localizou a caixa com o número certo e abriu o cofre com as mãos trêmulas. Dentro, encontrou um envelope grosso cheio de dinheiro. Logo depois, descobriu outro envelope com cédulas em diferentes moedas. Com um sorriso de satisfação no rosto, ela fechou a caixa e saiu do banco, mais segura de seus próximos passos. Na delegacia, Constanza finalmente foi liberada. Caminhou até Gonçalo e Honório, com o coração acelerado. Emocionada, disse que achou que nunca mais sairia dali. Honório a tranquilizou, afirmando que tudo aquilo ficaria no passado. Gonçalo, sorrindo, disse que estava muito feliz por vê-la em liberdade. Constanza pediu para ir embora, e o advogado apareceu logo depois, dizendo que já estava tudo certo para irem. Antes de sair, Constanza fez um pedido. Queria que o advogado entrasse em contato com a família da menina. Queria conversar com eles pessoalmente e garantir que a criança sempre esteve bem ao seu lado. O advogado prometeu que faria o possível. Gonçalo e Honório a acompanharam, aliviados com o fim daquele sofrimento. À noite, na casa do padre, Severino e Antônio retornaram. O padre, preocupado, pediu a Antônio que fosse até o México procurar Marina. Disse que, se pudesse, ele mesmo iria, mas não podia se ausentar mais da paróquia. Antônio aceitou a missão e disse que partiria no fim de semana. O padre agradeceu, enquanto Antônio, pensativo, pegou a certidão de nascimento que encontrou entre os pertences de Renata e se sentou para lê-la com atenção. Na bonita, Carina se escondeu perto da sala onde Adriana e Matias conversavam com Renata. Escutou quando Adriana revelou que Julieta viu Roberta e Germano se beijando. Renata se espantou com a informação e quis saber se o pai delas já sabia. Matias respondeu que não. Adriana, indignada, comentou que Roberta nunca se importou com o estado civil de ninguém. Também disse que não acreditava na história de que o capataz de Augusto havia se aproveitado dela. Carina ficou pensativa com o que ouviu. No escritório, Regina falava com Gonçalo ao telefone. Ao saber que Constanza estava livre, ficou muito feliz. Gonçalo disse ainda que o centro de apoio seria reaberto, mas também contou que Fina havia fugido. Regina, assustada, disse que pensava que ela estivesse morta. Gonçalo respondeu que não, e que agora teriam que reforçar a segurança de todos ao redor. Regina, ainda abalada, perguntou se Gonçalo seria capaz de distinguir Renata e Roberta apenas por fotografias. Ele respondeu que sim, com certeza.
Disse que conheceu as duas quando tinham apenas 9 anos e seria fácil reconhecer. Regina ficou apreensiva com aquela resposta, algo dentro dela começava a se confirmar. Pouco depois, Antônio analisava com atenção a certidão de nascimento de Roberta. Viu que constava como filha de Roberto Gamba e Josefina Álvares. Aquilo foi suficiente para ele ter certeza, a filha verdadeira de Regina era Renata. Decidido, ele ligou para Isidro e contou sobre a certidão, dizendo que ela foi registrada dias após o nascimento. Isidro pediu para que ele esperasse um pouco mais. Em 48 horas sairiam os resultados das digitais, o que confirmaria tudo de forma oficial. Perguntou se Antônio poderia levar a certidão até ele. Antônio respondeu que sim, pois viajaria para o México no dia seguinte. Isidro então disse que aguardaria ansiosamente o documento. Inês, curiosa, quis saber o que estava acontecendo. Isidro contou que Antônio encontrou a certidão de nascimento verdadeira entre os documentos de Josefina. Nela, constava que Roberta era filha de Fina e Roberto. A conclusão era clara, Fina trocou o nome da verdadeira filha de Regina para Renata. Inês ficou emocionada. Isidro disse que, em breve, Regina descobriria quem era sua verdadeira filha, e os dois comemoraram com esperança. Na sala ao lado, o padre perguntou a Antônio por que ele decidiu viajar no dia seguinte. Antônio preferiu não explicar naquele momento. Severino então anotou o número de Marina e comentou que ela não atendia o celular, nem no apartamento, nem na clínica. Antônio garantiu que assim que a encontrasse, ligaria para tranquilizá-lo. De volta a Bonita, Renata estava na sala de jantar, segurando uma taça nas mãos. Olhava para o vazio, mergulhada em lembranças. Pensava nos momentos vividos com Jerônimo, desde o primeiro encontro até o último dia em que estiveram juntos. Ela não entendia por que ele havia ido embora. Tudo parecia tão verdadeiro. Decepcionada e sem respostas, subiu para o quarto e se deitou, na esperança de encontrar um pouco de paz no sono. Se você quer saber o que vem por aí, inscreva-se no canal e deixe seu like.